Meus amigos, feliz ano novo para vocês. Hoje vamos ver nesse vídeo aqui histórias sobrenaturais de Porto Alegre. É o túnel do tempo que nós vamos voltar essa semana. Já vamos entrar de solo aqui. Então, o que são esses túneis do tempo, essas histórias que eu conto aqui? São histórias sobrenaturais de Porto Alegre vividas no século XIX, né? Século retrasado, mas elas são coisas atemporais, porque elas se repetem no futuro, que pode ser agora ou pode ser amanhã, mas as coisas tendem a se repetir. Mas o que é isso? O que é isso? São relatos, são histórias verdadeiras que acabaram virando lendas urbanas no imaginário popular. Foram fatos ocorridos, crimes horríveis, personagens maus, mau caráteres, loucos, tiranos, ditadores covardes ou heróis, honestos ou desonestos. Então esse canal é um canal cultural, vocês sabem, né? E ele se dedica à literatura, à história, ao direito, à política, à filosofia e à resistência. Então, eu reuni aqui cerca de 100 obras de vários autores gaúchos que viraram filmes, novelas, peças de teatro, músicas, foram obras premiadas na literatura do romance, né? É, e obras de arte, enfim, músicas, povoaram, enriqueceram o imaginário popular, fizeram a história dessa gloriosa província e desse nosso país. Hoje nós vamos começar pelo escritor, poeta, jornalista, dramaturgo e gramático Joaquim José Joaquim de Campos Leão, que era ou autodenominado Corpo Santo, que era o nosso Shakespeare aqui dos Pampas, né? Ele durou 54 anos, ele viveu entre 1829, do século XIX, até 1883. E é considerado por muitos como um louco, outros considerado como um gênio, e a sua vida ela foi uma tragicomédia que só foi conhecida do público, né, um século após a sua morte. Então, essa obra aqui, pessoal, do Luiz Antônio de Assis Brasil, né, O Homem, o Gênio e a Lenda, Cães da Província, o nome da obra. Então, é um romance histórico baseado na biografia desse genial gaúcho, que era um crítico mordaz da sociedade da época, principalmente da política, da moral e dos bons costumes, e que não conseguiu provar perante a justiça que ele não era louco. E teve um processo de interdição e não conseguiu provar para o juiz, com atestados médicos, que ele não era louco. Então, esta obra, justamente, juntamente com a obra do Décio Freitas, essa outra obra aqui, ó, O Maior Crime da Terra, que nós vamos começar a analisar depois, ele fala dos crimes da Rua do Arvoredo, né? E esses crimes da Rua do Arvoredo e os cães de província, eles são duas faces da mesma moeda. Abordam os mesmos problemas da sociedade imperial da época, né? E o início da ditadura republicana, aquele período assim que terminava uma e começava a outra, né? Então o Corpo Santo, esse autor aí, ele foi um precursor do teatro do absurdo, aquelas coisas surreais, né? Um Dom Quixote das letras, digamos assim, que até hoje ele é mal compreendido, né? Eu destaco aqui nessa obra do Dr. Assis Brasil um trecho onde ele descreve para o criado dele um sonho que ele teve, um diálogo com o imperador Napoleão III. Para quem não sabe, Napoleão III era um sobrinho do Napoleão Bonaparte, que se elegeu presidente da França em 1848 e depois ele não conseguiu se reeleger, aí ele deu um golpe de Estado e virou imperador. Napoleão III durou até 1870 do século XIX e acabou morrendo, é, perdeu uma batalha, acabou preso e morreu no exílio. Bom, esse imperador Napoleão III era um crítico do nosso imperador Dom Pedro II, do qual ele se dizia amigo, mas criticava. Bom, enfim, a obra é uma obra semelhante às obras do Machado de Assis, o Alienista e outras, que tem um, ele aborda aquela delicada discussão da humanidade sobre a tênue fronteira que existe entre a sanidade e a loucura. Hoje a gente chama de psicopatia, essa palavra é nova, na época não existia. Então, as terríveis injustiças
que decorrem dessas loucuras, dessas psicopatias, dessas pessoas alienadas, com a perseguição política, por exemplo, que nós vivemos no Brasil. A pessoa tem um delírio persecutório, uma psicopatia e fica perseguindo as pessoas. Então é o que existe nessas obras que eu vou abordar para vocês. Então, meus amigos, eu recomendo para vocês esta obra maravilhosa aí que, que vocês estão vendo aí, né? Que é Cães de Província, né? Do Dr. Assis Brasil. E também O Maior Crime da Terra, do Décio Freitas, que fala sobre os crimes da Rua do Arvoredo, e mais dois romances aí que abordam esse mesmo tema, que são ficções, mas baseado numa história real. Uma ficção baseada numa história. Então é um romance, são romances históricos esses dois ali. Aqui nós temos vendo aqui, ó, o famoso Napoleão III da França, né, lá em 1864 por aí. E aqui, à sua esquerda, aí você está vendo o imperador nosso, Dom Pedro II. Quando ele era ainda jovem, um homem de uns 45, 50 anos por aí. Quando ele faleceu, quando ele foi derrubado do trono, ele já estava bem mais velho. Aqui estão os livros, meus amigos. Então, o título do meu vídeo é esse aí, Túnel do Tempo, Histórias Sobrenaturais de Porto Alegre. E aqui depois eu vou dando aos poucos as 100 obras escritas que, de uma maneira ou de outra, abordam o, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, todos esses livros aí que eu vou abordar. Hoje eu só vou falar sobre o Cães de Províncias, né? Que é o que nós estamos, né? Estamos aí na evidência, né, pessoal? Então, e deixa um filme para vocês, um filme que vocês vão gostar muito, todo mundo precisa conhecer para saber o que é Porto Alegre. É, o nome do filme é Meu Canto no Mundo. Porto Alegre, Meu Canto no Mundo. Está de graça no YouTube, vou deixar o link aqui na descrição. Assim como deixo o link dos vídeos aqui na descrição para vocês poderem acessar. Tá, meus amigos? Um bom ano novo a todos. Vamos começar um ano com o pé direito, né? Peço a todos que se inscrevam no canal ou curtam isso, porque é muito importante dar visibilidade a isso aqui para poder. Nós temos que absorver essa cultura. Quem não puder absorver, nem que a gente tenha que fazer salada dos livros e comer os livros para a gente poder assimilar, guardar alguma coisa na cabeça. Mas sem a cultura, sem o conhecimento, sem saber por que nós estamos passando o que nós estamos passando, não adianta nada. Tudo é em vão. É isso aí, meus amigos. Curtam, compartilhem. Um abraço em todos.